Boa noite, sejam bem-vindos à nossa atividade doutrinária deste sábado, dia 5 de junho de 2021. Em breves instantes estaremos dando início efetivamente ao nosso encontro. Os que desejarem a água magnetizada, por gentileza, vão preparando-na e colocando-a nas proximidades para que possamos, na prece final, pedir aos benfeitores que as magnetizem. Sejam bem-vindos, boa noite. Preparemo-nos espiritualmente, escutando essa melodia de Mozart, exatamente para a meditação. São 19 horas e 30 minutos. Convido-vos para a abertura de nosso encontro através da prece que iremos aqui proferir. Unamos-nos, portanto, em pensamento e em sentimentos. Aqui, cada um de nós, em nossa sede ou virtualmente, nesta plataforma, estamos reunidos em nome de Jesus. Para todos nós, onde quer que estejamos, há um benfeitor designado para nos acompanhar. Que possamos recepcioná-los com os nossos sentimentos de gratidão, de compreensão, e também rogando a eles que possam nos atender segundo as nossas necessidades e de acordo com os desígnios de Deus. Envolva-nos, querido Mestre, nestas vibrações superiores. Somos tão necessitados de experimentar a harmonia, o bem-estar, a felicidade, a alegria, que neste pequeno interregno de tempo que aqui estaremos reunidos, possamos alcançar esses objetivos. Agradecidos, e em nome de Jesus, damos início à atividade programada para este sábado. Assim seja. Como a grande maioria sabe, o nosso encontro é dialogado. Isso significa que nós traremos aqui uma proposição e, em cima dessa proposição, todos poderão participar com seus comentários, dando a sua opinião ou fazendo uma pergunta. Não importa se a nossa opinião está em acordo ou em desacordo com a doutrina espírita. Importa que possamos externar a nossa opinião. E à luz dessas considerações, possamos, portanto, reflexionar
e reavaliar as nossas posições. A pergunta que geralmente norteia o nosso encontro aos sábados é bem simples. Para você, o que significa piedade? Para que não fiquemos um tanto quanto apreensivos, vamos a uma pequena leitura de que os Espíritos nos brindaram. Esse Espírito chama-se Miguel. Ele se manifesta na parte do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. E dentro dessa particularidade das instruções dos Espíritos, o Espírito Miguel fala sobre piedade. E assim ele se expressa no início do seu trabalho. A piedade é virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Diz ele, deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Vamos então ver o que significa piedade. Seria um sentimento de compaixão, de misericórdia? De dizer a essa criatura, coitadinho, quanto sofre. Será isso piedade? O que vocês acham? Quem pode aqui trazer a sua manifestação a fim de que possamos realmente estabelecer o nosso diálogo? Por enquanto não temos nenhum comentário aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Bênçãos para todos nós, sem dúvida. E se eu disser que piedade é exatamente o que nós estamos fazendo agora? Tem nexo ou não tem? Porque estamos aqui reunidos em nome de Jesus, atendendo a nós mesmos, nos enriquecendo em conhecimento, mas também nos abrindo à assistência dos benfeitores espirituais. E quantos irmãos nossos que os nossos olhos não veem e estão conosco, estão aproveitando. Olha, já temos comentários. Vamos lá. Deixa eu buscar eles aqui. O Tusnildo. É preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não sairmos de nós. É uma mensagem de Saramago. Bem apanhado, Tusnildo. É preciso sair de nós para ver o outro. Mas por que nós temos que sair de nós para ver o outro? Porque ainda, como diz os benfeitores, nós somos um poço de egoísmo. Olhamos muito mais para nós do que ao nosso próximo. Quando eu disse aqui que nós estamos no exercício de piedade porque estamos sendo acompanhados por irmãos desencarnados, sofredores ou não, necessitados ou não, estamos no exercício da piedade, cuja irmã, como diz aqui o Espírito Miguel, é a caridade. E quando estamos aqui todos nós reunidos em nome de Jesus, trocando essas vibrações, é uma forma de caridade. Quem mais?
Estou lendo aqui as mensagens de boa noite, bênçãos. Ainda o comentário permanece do Tusnildo. É preciso sair da ilha para ver a ilha. É preciso sair de nós para ver o nosso irmão. E somos piedosos no dia a dia? Por exemplo, recebemos uma notícia, ou assistimos uma notícia, ou lemos uma notícia em que alguém fez mal a outro, cometeu um crime. Como nós nos comportamos perante uma notícia dessa? Queremos a justiça implacável para atender essa criatura? Olhamos somente o lado da sua ação negativa? Ou só ficamos olhando o lado da vítima e desejamos todo o mal àquele que se tornou agressor? Será isso piedade? Creio que não. Porque nós precisamos também exercer, para bem compreender a piedade, o amor. Amor a si, o amor ao próximo, amor a nosso irmão equivocado. Aliás, Jesus já falava nisto. Ame. Ame até mesmo aquele que te persegue, calunia. Ame o teu inimigo. Não estou vendo mais nenhum comentário aqui. Vamos lá. Vamos acrescentar um pouco mais de tempero na nossa conversa. Olha, tem outro aqui. Vamos ver. A Nilva. A piedade é para mim o sentimento que me coloca no lugar do outro e assim a partir para fazer a caridade. A Olga. Uma pessoa caridosa será sempre uma pessoa piedosa? Sem sombra de dúvidas. Porque a criatura que faz a caridade, ela é piedosa, ela se coloca no lugar daquele que está necessitado e que tu prestou a ajuda, seja ela qual for. Então, a pessoa caridosa é piedosa, sem dúvidas. Amar sem interesses próprios, diz a Ana Paula Salem. E a Vera Lúcia, não. Neste caso, temos compaixão com o agressor e agredido. Compaixão. Aline, eu não compreendo bem a questão da piedade. Me coloco no lugar do próximo, vivo a dor dele e sinto pena. Sinto que poderia fazer mais pelo meu próximo. Aí é o exercício da caridade. Sair de si para colocar-se no lugar do outro. Arlete, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, a recomendação de Jesus. Me perdoe se eu pulei alguém aqui nessa minha busca. A Regina Bachmann. Acredito que sempre temos que nos colocar no lugar do próximo. Claro, para que nós possamos entender o que o outro está sentindo, nós temos que sair de nós e procurar sentir de alguma forma o que o outro está sentindo. Porque senão seremos uma criatura fria, uma criatura sem sentimentos, né? Sentimentos elevados, né? Então, mas para isso é necessário que trabalhemos o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Porque esses são dois obstáculos que precisamos vencer, a fim de aplicarmos o amor ao nosso próximo, de sermos piedosos e de fazer a caridade.
Jane Macedo, acredito que piedade é eu me colocar no lugar do outro e sentir a sua dor, já comentamos. Vamos lá, mais um pequeno trecho do nosso Evangelho. A Regiane Brunner. Acredito que temos que exercitar a piedade tanto a auto quanto a piedade ao próximo. Além disso, sentirmos-nos gratos, apesar de qualquer cenário. Gratidão por tudo aquilo que está nos acontecendo. A Jane faz uma pergunta. Basta o sentimento de piedade sem ação? Só o sentimento não basta. É preciso algo mais. O sentir já é o início de uma mudança. Esse sentimento em que nós possamos sentir piedade do outro já é um início. Nós estamos falando para irmãos, tanto quanto para nós mesmos, com pouco grau evolutivo. Ainda não conhecemos, não temos, além de conhecermos muito pouco o Evangelho de Jesus, praticamos muito menos ainda. Então é necessário que nós também sejamos piedosos uns para com os outros, no sentido da nossa própria ignorância. E não cobrar do outro aquilo que ele não pode oferecer. Caridade é pequena, menos de 31 mil habitantes e todos os dias está tendo desencarnação, muitas vidas perdidas. Muito triste, muitos filhos ficando órfãos, muitas mães e pais partindo todos os dias. Faço minha prece. Essa é uma renovação natural da humanidade. Todos os dias desencarnam milhares de criaturas. Aqui, enquanto nós estivermos conversando nesses 30 minutos, possivelmente mais de 50 mil pessoas já desencarnaram ou estarão desencarnando nesses 30 minutos, ao redor do mundo. Porque esta ida e vinda é o processo de renovação de todos nós. Nós não deixamos de viver porque perdemos o nosso corpo físico. E é essa percepção que nós precisamos desenvolver da vida espiritual, que ela também se dá enquanto nós estamos no corpo físico, mas ela continua além desse corpo. Muitos de nós ainda pensam que a vida termina no túmulo e começa no nascimento. Não. Essa é só uma fase onde passamos a viver nessas circunstâncias vibratórias por um determinado tempo. Depois precisamos voltar à vida espiritual. Vejam, todos nós escutamos muitas notícias da morte pela Covid-19. Mas essa é uma circunstância. Quando temos que desencarnar, quando chegar o nosso dia, por mais que queiramos não desencarnar, teremos que desencarnar. Essa é uma realidade. Por quê? Porque a nossa vitalidade do corpo físico é consumida. Nós consumimos a vitalidade do nosso corpo físico vivendo na matéria. Um dia isso se esgota. E esgotada essa vitalidade no corpo físico, o espírito, que é imortal, abandona a vestimenta que não necessita mais.
Aline diz: esquecemos de ter piedade conosco mesmo, nos cobramos demais em muitos aspectos. Esse aqui já li. Amar sem restrição. Então vejam, as desencarnações são naturais. São momentos de renovação. A morte do corpo físico nos abre os portais, as portas para regressarmos ao mundo espiritual, de onde viemos. Não esqueçamos que todos nós que desencarnamos ou vamos desencarnar, ao voltar ao plano espiritual, estamos indo ao encontro de nossas famílias espirituais, dos nossos amores que deixamos lá para fazer a experiência aqui. Seria muito egoísta nós querermos reter essas criaturas junto de nós, impedindo que ela volte a se reencontrar com seus amores. Então é necessário que a gente compreenda que essa renovação pela morte do corpo físico é salutar para todos nós. Não aqui estamos pregando que nós devemos ter ou não ter zelo pela nossa vida ou pelo nosso corpo físico. Não é isto. Precisamos sim zelar por essa ferramenta, mas sabendo que um dia ela se exaurirá. Jane, devemos exercitar a piedade para com o outro, não esquecendo, porém, que também somos necessitados de piedade para as nossas falhas e imperfeições. Qual o sentimento que Jesus entendia de caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quem de nós não necessita de ser tratado com benevolência? Quem de nós não necessita ser tratado com indulgência? Quem de nós não necessita ser perdoado? Porque, como eu falei no início, nós estamos muito mais perto do nosso início do que no final, que é a angelitude. Ainda erramos muito, procurando naturalmente fazer certo. Mas nos equivocamos porque não sabemos fazer diferente, estamos no aprendizado. Nós não podemos cobrar a perfeição do outro enquanto ainda somos imperfeitos. E nem os superiores, os espíritos que já alcançaram a perfeição, nos cobram além daquilo que podemos experimentar ou podemos ofertar ao outro. Maristela Souza, respeitar o tempo do nosso próximo é uma forma de piedade. Respeitar o próximo. Ele só pode dar aquilo. Não pode dar aquilo que nós imaginávamos que ele poderia dar. É uma forma de nós trabalharmos o nosso orgulho. Porque às vezes nós medimos o outro pela nossa régua, mas a nossa régua é cheia de defeitos, de imperfeições. Mas queremos que o outro se comporte melhor do que nós. Então é preciso que nós pensemos adequadamente para não sermos uma criatura impiedosa. Então, piedade para nós tem que estar aliada à caridade. Ao sair de nós para nos colocar no lugar do outro, entender o processo evolutivo que o outro está vivendo e também auxiliá-lo.
na medida das nossas possibilidades e também na medida da possibilidade do outro receber esse auxílio. Uma grande dificuldade nossa, pelo orgulho que ainda temos, é imaginar que o outro precisa daquilo que nós estamos pensando para ele. Mas não é assim que funciona. Não foi assim que Jesus nos ensinou. Ele, sempre que ele atendia alguém ou que alguém lhe buscava, ele perguntava: o que tu desejas que eu faça por ti? Ou, o que tu queres que eu faça por ti? E em cima dessa necessidade que o outro já tinha identificado, ele servia, a atendia ou não atendia. Por que atendia ou não atendia? Pelos méritos, pelas conquistas de cada um, pela transformação que cada um. Vejam, é simples. Nós não temos capacitação, por exemplo, para manipular as diversas substâncias num laboratório de química. Ah, mas eu gosto tanto, eu me entendo com essas trocas, com essas misturas e tal. Eu posso. Aquele que é o dono do laboratório ou o responsável por aquele laboratório vai dizer: não, tu não te capacitou para isso. E talvez entre tu misturar essa substância com essa outra, tu vai provocar aqui uma grande explosão. Então veja, não é aquilo que eu estou querendo que às vezes é o melhor para mim. Seja feita, Pai, seja feita, Deus, a tua vontade, não a minha. Porque muitas vezes eu estou equivocado. Eu quero algo que ainda não me preparei para receber esse algo. Essa é uma forma de trabalhar a piedade. É como uma criança também, que deseja mexer num fogão onde está lá uma panela fervendo, com água fervendo, e nós deixamos que a criatura ali, inadvertidamente, ou sob os nossos olhares, comece a trabalhar ali, se ela não tem preparo para isso ainda. Possivelmente ela irá se ferir. Piedade é não deixar também que o outro cometa algo que venha em prejuízo dela mesma. Então há N formas de nós sermos piedosos para com todos. Dar uma boa informação correta. Alguém nos pede um indicativo. Onde fica tal rua? Tem muitos galeofeiros que mandam a criatura para o lado errado. Mas se nós temos uma consciência, vamos dar uma informação certa. E se não sabemos, vamos dizer: não sei, infelizmente não sei, não posso te ajudar. Mas seja sincero. Olga Rodrigues: será que sou capaz de ser caridosa com uma pessoa que me fez tão mal? Claro. Claro que sim, Olga. Jesus nos ensinou que basta para esses que nos fizeram mal não desejar o mal delas, não desejar o mal a elas. Basta tu não desejar o mal àquele que te fez o mal, que tu está sendo piedosa. Já está exercendo a piedade. Regiane Brunner: piedade e outros sentimentos nobres devem ser Perdi a tua mensagem aqui, Regiane. Achei de novo. Acredito que temos que exercitar a piedade, tanto a auto quanto a piedade ao próximo. Nós já lemos essa mensagem tua. Vamos ver se eu encontro essa última aqui.
Piedade e outros sentimentos nobres devem estar revestidos de renúncia, não esperar nada em troca. Renunciar. Ora, para que renunciemos, é preciso diminuir a intensidade do orgulho e do egoísmo. Então, trabalhamos já aí 3 situações. 2 em perfeição e 1 perfeição, a piedade. O ser piedoso é um ser que conquistou um certo grau de aperfeiçoamento. Temos mais. Muito bom. Jane, essa é uma construção que poderá ser feita aos poucos. Claro, ninguém sai do 0 ao 100 num salto. Nós vamos nos construindo. Bem apanhado, Jane. Porque muitas vezes nós pensamos, temos um ímpeto, né? De ouvir alguém falar sobre piedade, ler uma página do Evangelho e imaginar, bom, a partir de agora eu vou me tornar um piedoso. Não é bem assim. É uma construção que precisamos realizar. O nosso tempo está se escoando. Mas eu gostaria, para finalizar o nosso encontro, é este aqui, que diz o Espírito Miguel nessa mesma página, do capítulo 13. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Então, o exercício da piedade vai nos levar a diminuir em nós o egoísmo, o orgulho, e vai nos dispor a construir a humildade. Humildade é não se sentir melhor do que ninguém. Embora o outro possa estar na sarjeta e nós desfilando belo e faceiro ao lado dessa criatura, sem nos importar com ela. Tanto um quanto o outro são carentes da nossa piedade. Piedade não é só para com os desprovidos de recursos materiais, espirituais e morais, mas a todos indistintamente. Até mesmo aquele assassino cruel deve receber a nossa cota de piedade, porque é através desta emanação que fazemos em favor dele é que ele terá a oportunidade de mais tarde, consultando a sua consciência, arrepender-se e partir para a outra fase, que é a reparação do mal que fez. Encerramos então por aqui. Agradeço-vos enormemente a participação, a colaboração. Desculpe, eu não pude ler todas as mensagens, porque elas vão se sucedendo e nem sempre eu consigo recuperar aquelas que já passaram. Perdoe-me se eu não consegui atendê-los a tempo e a hora. Agradeço, sobretudo, o sentimento de piedade que tiveram para conosco, que aqui estamos facilitando esse encontro. Esse momento agora, é de irradiação aos irmãos suicidas. Depois dessa irradiação, nós faremos a prece final, onde aplicaremos aqui na nossa sede o passe coletivo e cada um de nós que estamos nos nossos lares receberemos as bênçãos desses benfeitores destacados por Jesus. Mas vamos, portanto, à irradiação. Neste momento, mestre amigo, em que pedimos a Ti o amparo e a proteção,
elevamos os nossos pensamentos para favorecer os nossos irmãos que cometeram suicídio. Eles estão tão carentes, tão necessitados. Saíram da vida por um ato próprio, na imaginação, na tentativa de livrar-se do incômodo, da dor, do sofrimento, da sua aflição. Logo depois deram-se conta de que aquilo foi uma ilusão. Porque a dor, o sofrimento, a aflição lhes acompanhou, sem cessar um segundo sequer. Perturbam-se ainda mais, porque agora, junto a esta desilusão, também há o sentimento de culpa. Porque tomaram essa medida extremada e, de certa forma, tornaram-se ainda mais desditosos, deixando aqueles que lhes são favoráveis na vida e na sua família, como alguém que ali chora, muitas vezes de forma silenciosa, secreta, porque o seu amor abandonou a vida pelo suicídio. Há que também orar pelos familiares dos suicidas. A dor é tão grande, mestre. É tão grande que essas criaturas sentem a desolação, a impotência, porque fizeram de tudo para manter o seu amor ainda se expressando através daquele corpo, para que ele tivesse o descortinar desta vida futura e que colocasse um significado em sua vida, um significado que pudesse lhes assinalar o caminhar seguro para Deus. Também pedimos ao nobre amigo espiritual que nos acompanha, e é outro também que acompanha aqueles que, sendo suicidas, contumazes, encarnação após encarnação, cometem o suicídio, hoje estão reencarnados. Estão passando por provações, os obstáculos se multiplicam à sua frente, se avolumam, e é necessária a nossa solidariedade para que eles possam, então, através do nosso concurso também, vencerem-se a si mesmos. E é esse o nosso desejo, que eles possam superar todos esses obstáculos e saírem desta vida quando Deus assim estabelecer. Mas nesse meio tempo, mestre, inúmeros irmãos nossos, em número bem maior, estão agora na ideação suicida, ou estão planejando, ou pior ainda, mestre, estão tentando o suicídio nesse exato momento. Rogamos a Ti que despache um benfeitor a atender essa criatura, a inspirar-lhe a esperança, a renovar-lhes o ânimo, a lhes soprar em seus ouvidos: esta não é a solução. Dê um tempo a ti mesmo, porque a vida é dinâmica e, portanto, aguarde com teu coração sereno, com a tua paz de consciência, se assim seja possível, porque Deus já providencia novas relações, a fim de que tu estabeleças, não como objetivo tirar a tua própria vida, mas valorizar esta vida através de atos bondosos para com teu próximo, para que tu estabeleça também um sentido nobre para a tua vida. Viver porque Deus te concedeu a vida, então tu vive em gratidão
homenagear Deus vivendo. Vivendo e sendo útil ao teu irmão. Porque tu, em saindo desse corpo físico pelo suicídio, deixarás uma lacuna nos corações que te amam. Lágrimas verterão em seus olhos e tu não te sentirás feliz. Repense, meu irmão. Conceda-te um tempo a mais. Adie por momentos que seja. Mas, nesse instante, não cometas. Se a tua vida não serve para ti, dê a tua vida a outro, fazendo a esse outro algum benefício. E tu vais ver que ao dar a tua vida a outro, beneficiando esse outro, tu te encherás de vida. Jesus é o farol de nossas almas. Que busquemos Ele com toda a nossa ênfase, com toda a nossa emoção e sentimentos, para senti-lo pulsar dentro de nós, numa vibração de amor. Assim seja. Vamos, portanto, à nossa prece final com a aplicação do passe coletivo aqui em nossa sede. E como eu disse, nós outros que estamos assistindo em nossos lares receberemos as bênçãos dos amigos espirituais. Elevando novamente o nosso pensamento e estabelecendo uma conexão com os benfeitores amigos e com Jesus, rogamos ao alto a assistência espiritual para todos nós, que se derramam em forma de bênçãos para nos atender à nossa economia espiritual, principalmente. Se tivermos, mestre amigo, qualquer senão em nossos corpos físicos, nesta ferramenta abençoada que Deus nos concedeu, que possamos ser atendidos por estas bênçãos que nos alcançam nesse instante. É fundamental que tenhamos os olhos na vida espiritual e possamos, de alguma sorte, compreender que não estamos de forma alguma abandonados ou isolados, mas no amor que Deus nos sustenta e no amor que Jesus faz que vivifique em nós, saibamos abrir os nossos corações para recolher essas vibrações benfazejas que estão nos alcançando nesse instante. Que as águas expostas sejam também magnetizadas para atender às nossas necessidades mais prementes. Mas, sobretudo, mestre, além do benefício próprio que aqui estamos recebendo por essa transmissão energética, vibracional, pedimos por todas as criaturas que sofrem ao derredor desse planeta, encarnados ou desencarnados. Permita, mestre, te agradecer. Agradecer ao Pai por ter nos conduzido até esse instante, dando-nos a oportunidade desta reunião, desse intercâmbio mental, onde trocamos as nossas experiências e consolidamos as nossas vibrações sentimentais para, nessa comunhão com Jesus e com Deus, banharmos-nos nas luzes profícuas da espiritualidade superior. Assim seja. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Que tenham todos um feliz final de semana. Até o próximo encontro, aqui nessa plataforma, amanhã pela manhã, no momento diário de oração. 9 horas em ponto, aqueles que desejarem, venham reunir-se a nós. É um exercício de piedade, orar pelos outros. Muito obrigado pela compreensão e por relevar as minhas imperfeições. Até lá, boa noite.